Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar tão importante, com tanta informação relevante para um projeto de estudos no exterior, que é a parte financeira, parte de bolsas acadêmicas. Vamos falar no detalhe aqui sobre esse assunto. Antes de nós começarmos, eu queria primeiro trazer para vocês a nossa análise de perfil, para quem ainda não conhece, é uma forma super rápida de alunos e famílias preencherem poucas informações e com isso nós temos uma ideia do perfil do estudante e podemos trazer um retorno para vocês, dizendo se você tem potencial para esse projeto, quais são os principais pontos de atenção. Então, é uma ótima forma de vocês terem um primeiro contato para daqui para fora e também avaliarem o seu perfil e potencial para esse projeto de estudos no exterior. Antes de começarmos também, queria trazer para vocês já os próximos eventos que estão para acontecer. No dia 1º de março, vamos fazer um webinar sobre o ano de candidatura. Então, quem está aí no terceiro ano, ou já terminou o ensino médio, quais são as etapas dessa fase. No dia 7, vamos falar sobre como selecionar as universidades mais adequadas para o seu perfil, né, um ponto bem fundamental para o sucesso de um projeto como esse. Vamos falar sobre os critérios, né, o que levar em consideração, o que deve ser colocado como prioridades. Então, esse é o webinar no dia 7, e no dia 9 vamos ter uma entrevista com a Luísa Guerreiro Plot sobre games, né, uma indústria aí super aquecida. Ela é empreendedora do mercado de games e vai falar um pouco sobre esse mercado específico, né? É uma área que cada vez mais a gente tem sentido uma demanda maior dos nossos alunos, então a gente vai trazer alguém que é especialista da área para falar um pouquinho sobre as oportunidades que existem dentro da área de games. De novo, para quem ainda não conhece a análise de perfil, coloquei aqui também no nosso chat, então você já tem a análise por aqui também o link que vocês podem acessar diretamente. Durante a apresentação podem ir preenchendo por lá essas informações, é um ótimo primeiro canal de comunicação também com a Daqui para Fora. Então, com poucas informações, em um dia já conseguimos dar uma devolutiva para a família, para o aluno, sobre o seu perfil de estudos no exterior. Bem, como nós falamos, né, hoje vamos falar sobre bolsas de estudo, é um ponto bem importante, né, e muitas famílias ainda têm muitas dúvidas em relação a isso, e vamos entrar aqui nos detalhes de cada uma das possibilidades que existem de bolsas de estudos no exterior. A pauta da nossa noite hoje é para falarmos sobre esses 5 principais pontos, né? Vou fazer uma rápida introdução sobre quem é daqui para fora, para vocês conhecerem um pouquinho quem nós somos. Vamos entrar no processo seletivo também, para vocês terem uma ideia geral de como que as faculdades avaliam os alunos internacionais. Vamos entrar na pauta principal da noite, que é a oportunidades de bolsas, e como se preparar, né? Como que os alunos podem se tornar bons candidatas para possibilidades de bolsas futuras, e também vamos falar rapidamente sobre como que nós ajudamos aqui na Daqui para Fora no processo de preparação, escolha e definição de universidade nesse aspecto financeiro também. Vou abrir para perguntas e dúvidas ao final. Vamos deixar também aqui em aberto o chat e o Q&A para vocês também colocarem por aqui as dúvidas e perguntas de vocês. Podem ficar à vontade, no final eu tento responder ao máximo de perguntas. Então, vamos lá. Primeiramente, só para a gente fazer uma rápida introdução sobre quem é Daqui para Fora, né? Para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva em universidades no exterior. Já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, já estamos, né, desde 2001 trabalhando com faculdades, já foram mais de 30.000 applications, aprovações em todas as Ivy Leagues, que são faculdades, uma das mais consideradas mais seletivas do mundo, né, um conglomerado de universidades. Já totalizamos mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos, então aqui onde a gente vai falar bastante desse aspecto financeiro, né, e como que isso é possível, né, quais são os critérios e, inclusive, como que a Daqui para Fora consegue ajudá-los nesse quesito, e também criando diversos, né, relacionamentos com os admission officers, trazendo sempre informações, atualizações e orientações atualizadas para os nossos alunos em todo o processo. Nossa equipe hoje é composta por mais de 60 profissionais, uma equipe grande, onde a gente tem muita troca de informação
muita base de experiência, e uma equipe, dentre esses 60 profissionais, mais de 40 se formaram no exterior, né? Então, um trabalho muito sólido para que vocês tenham toda a segurança durante todo o processo conosco. Em termos de faculdades, aqui algumas das aprovações dos últimos anos dos nossos alunos. Hoje, daqui para fora, atua, né, em 4 principais países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda e Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda são os 4 principais, e estamos expandindo também para novos países da Espanha, como vocês estão vendo aqui. Algumas faculdades específicas na Itália, Espanha, França e Portugal. Aqui temos algumas das aprovações dos últimos anos. Importante da gente frisar aqui que a Daqui para Fora não atua em convênio ou parceria com nenhuma faculdade em específico. Todo o nosso trabalho é direcionado para cada aluno e cada família, para que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior, mas sempre dentro de uma viabilidade financeira da família também. Então, a gente fala bastante desse aspecto financeiro. Ainda falando dos resultados mais recentes da turma de 22, das faculdades americanas, tivemos 32 aprovações nas top 15, aqui alguns desses nomes, e 118 nas top 30. Estados Unidos ainda é o país de maior procura dos nossos alunos, então onde temos aí a maior quantidade de aprovações de altíssimo nível. Canadá, na turma de 22, tivemos 67 aprovações em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo, e entre Reino Unido e Holanda, 51 aprovações em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo. Então, essa era uma rápida introdução sobre quem é Daqui para Fora, um pouquinho da nossa experiência, nossa bagagem, nossa equipe toda, toda uma segurança que a gente consegue trazer para os alunos e famílias para que esse projeto seja o melhor possível para cada um. E agora a segunda pauta da noite, né, é o processo seletivo em si. É importante a gente colocar aqui os principais pontos de avaliação das universidades no exterior, porque isso também vai contextualizar lá na frente quando falarmos sobre bolsas acadêmicas, né? Então, para quem ainda não conhece o processo seletivo no exterior, vamos entrar aqui nos requisitos. O primeiro é a parte acadêmica, e a parte acadêmica ela é composta pelos seguintes fatores. Primeiramente, o histórico escolar e o rigor acadêmico em que cada aluno se encontra, que tipo de currículo a sua escola tem, e aonde você se enquadra naquele contexto. Então, o histórico escolar é o primeiro quesito de avaliação em todos os países internacionais. Além disso, as provas e as avaliações, né, que podem ser as seguintes: SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, inclusive para esse quesito, dentro da Daqui para Fora, todos os nossos alunos têm um curso preparatório específico, muito estratégico de como realizar essas provas. As provas de proficiência de inglês, a prova do TOEFL e do IELTS são as mais comuns, né, onde os nossos alunos são direcionados no momento adequado a realizar essas provas. O Enem é uma prova de exigência principalmente no processo canadense e europeu. Então, dependendo do objetivo do aluno, a gente avalia se o Enem vai ser uma prova de exigência também, né? As provas específicas dos países, tem alguns países que têm provas específicas, né? E algumas universidades também podem ter alguma prova específica. Então, dependendo, de novo, do perfil, do objetivo de cada estudante, a gente vai avaliar se o aluno vai ter alguma exigência a mais em termos de prova, né? Então, de uma forma geral, essas são as avaliações principais e sempre trabalhamos dentro do que cada aluno tem como objetivo de aplicação. Além disso, temos as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador, as atividades extracurriculares, que em breve, inclusive, vamos fazer um webinar sobre atividades extracurriculares, as redações ou o currículo, né? Então, existem as redações também de apresentação para as faculdades, e nesse quesito, inclusive, na Daqui para Fora, nós temos um departamento de redação que trabalha com os alunos e famílias. E, para fechar, as entrevistas que são via online com representantes da universidade. Para os alunos artísticos, também precisam compilar um portfólio artístico. Nesse quesito, nós também temos nada Aqui para Fora, um departamento de mentores especializadas em portfólio artístico, onde cada aluno trabalha nessa parte específica. Tá?
Então, aqui são os quesitos principais, né, de avaliação do processo seletivo no exterior. De novo, é um trabalho muito individual, de acordo com os objetivos de cada aluno, e esse é um trabalho que, dentro daqui para fora, nós fazemos, e a partir daí dá o direcionamento estratégico do que cada estudante precisa realizar ao longo da candidatura. E aí a gente chega agora para a terceira pauta da noite, que é sobre investimentos e bolsas de estudos, né? Então, vamos falar especificamente sobre bolsas de estudos. Primeiramente, vamos falar sobre valores, né? Valores de referência para vocês terem da onde a gente está partindo inicialmente. O range de valores, né, nesses países, nos principais países que atuamos hoje, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda, a moeda local para cada país, e dentro desse custo anual, que vocês estão vendo, o custo básico de vida já está incluído. Então, é a moradia e a alimentação no campus universitário também. Então, Estados Unidos, a partir de $25 mil ao ano, até na casa dos 80, 85 mil dólares ao ano. Esse é o range de valores. Canadá, a partir de 30, chegando até a casa dos 70, 75 mil dólares canadenses ao ano. Reino Unido, a partir de 30 mil libras, até a casa dos 50, 55, até já existem algumas a 60 mil libras ao ano. Holanda, a partir de 20, chegando até 40 mil euros ao ano. E os dos outros países europeus que em breve vamos trabalhar também, a partir de 15, 20, chegando até a casa dos 40, 45 mil euros ao ano. Então, é importante a gente começar entendendo primeiro quais são os valores iniciais, né, dentro dos países que nós atuamos, e a partir daí a gente vai falar sobre bolsas especificamente. Só para vocês terem uma referência, na nossa turma de 2022, 55% dos nossos alunos obtiveram algum tipo de bolsa. A média foi de 20 mil dólares de bolsa recebida por aluno, né? Então, essa é uma média que a gente fez da turma de 22. Só em 2022, nós totalizamos 130 milhões de reais em bolsas. Ou seja, aqui é só para vocês contextualizar da nossa turma mais recente, essa área grande de expertise que nós temos. A distribuição dessas bolsas de 10 mil, 20, 50 e mais de 50 mil dólares ao ano. Muitas dessas bolsas elas são dadas pelas faculdades dos Estados Unidos, é onde a gente vê a maior concentração de bolsas existentes. E aí, falando especificamente das bolsas, vamos abordar cada uma delas, né? Existem 4 principais tipos de bolsa, e a gente vai falar em cada uma. Bolsas por mérito acadêmico, bolsas por necessidade financeira, bolsa por mérito artístico e bolsas esportivas. Tá? Primeiramente, vamos falar sobre mérito acadêmico. Quais são os critérios principais das bolsas dadas por mérito acadêmico? Primeiramente, notas da escola. Currículo, histórico escolar do estudante. Então, um aluno dedicado na escola ao longo do seu ensino médio. Desculpa, pessoal, caiu a internet aqui, mas já consegui me reconectar. Vamos voltar aonde nós estávamos em bolsas por mérito acadêmico. Então, seguindo, né, as provas do SAT, ACT, como mencionei, que são as provas principais, e cada faculdade vai ter o seu próprio requisito, né, ou a sua consideração para oferecer algum tipo de bolsa, tá? E muitas das bolsas por mérito acadêmico também podem exigir uma aplicação extra, um application extra. Então, isso tem que ser muito atentamente avaliado, né, com o aluno, com a família. Isso é algo que aqui daqui para fora a gente está sempre atento para entender se dentro da bolsa que o aluno for aplicar por mérito acadêmico, ele precisa realizar algum tipo de aplicação extra, né, ou uma candidatura extra, além da candidatura original. Tá? Então, aqui, o ponto é que alunos que são considerados bons alunos nas suas escolas, com notas altas, e conseguem ter bom rendimento na prova de proficiência para algumas faculdades, mas a grande maioria na prova do SAT ou ACT, nas faculdades americanas, podem ser, sim, considerados candidatos para bolsas por mérito acadêmico. Tá? Muitas dessas bolsas acadêmicas, elas são dadas, podem ser dadas, né, com uma aplicação extra,
ou podem ser dadas automaticamente na admissão do estudante. De novo, cada faculdade vai ter o seu próprio critério. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos, né, que obtiveram bolsa por mérito acadêmico na turma de 22. Tem algumas bolsas que podem, inclusive, chegar a um percentual alto, né, como até 100%, são mais difíceis de se conseguir. A grande maioria das bolsas por mérito vão ficar num patamar parcial do custo, né, dos estudos da faculdade. Então, ela vai cobrir parte dos estudos do estudante. Né? Esse é geralmente o critério das bolsas por mérito acadêmico. A segunda possibilidade de bolsa são as faculdades por necessidade financeira. Tá? Não são todas as faculdades que oferecem esse tipo de bolsa, né? São só algumas universidades específicas. Tá? Tem faculdades que vão oferecer bolsas de acordo com mérito acadêmico, como a gente acabou de falar, ou por necessidade financeira. Então, entender que tipo de faculdade você está aplicando também. E quando falamos de necessidade financeira, existem duas possibilidades: need blind e need aware. Tá? O que isso significa? Need blind são faculdades que vão avaliar a parte acadêmica do estudante sem olhar ou sem considerar nada da parte financeira. Ou seja, elas recebem a aplicação do estudante, a candidatura do estudante, e a partir daí elas vão definir quem eles querem naquela turma, né, naquela admissão, independente se o aluno pode ou não pagar. A faculdade não vê essa parte financeira na admissão. Somente em um segundo momento elas vão avaliar a parte financeira, o demonstrativo financeiro, o pacote financeiro que é enviado pela família. E aí elas vão entender o quanto aquela família poderia investir e assim oferecer a bolsa e a faculdade entender que a família precisa. Tá? Essas faculdades por need blind são apenas 6 universidades, que são MIT, Yale, Harvard, Amherst, Princeton e Dartmouth, mais recentemente. Dartmouth foi a última que entrou nesse escopo de bolsa por necessidade, need blind financeira. Tá? Agora, existem mais de 300 universidades que são o que eles consideram need aware, ou seja, elas também vão avaliar a necessidade financeira da família, porém, junto com a admissão do estudante, junto com a candidatura do estudante. Então, para essas faculdades, ambos são avaliados ao mesmo tempo, a admissão junto com a necessidade de bolsa da família. Como eu falei, para essas faculdades de NeedAware são mais de 300 possibilidades. Tá? Como que essas faculdades vão avaliar essa necessidade financeira? Através de uma demonstração de necessidade. É literalmente um compilado de informações financeiras contábeis que a família precisa enviar para as universidades. Inclusive, dentro daqui para fora, nós temos todo um know-how, inclusive trabalhamos com um escritório de contabilidade para poder ajudar os alunos nessas informações técnicas financeiras que são enviadas para esses alunos que estiverem aplicando para bolsas por necessidade financeira. Agora, para essas faculdades, né, para um aluno ser considerado um candidato ou candidata para essas universidades que oferecem esses tipos de bolsa, em geral, já são alunos fortes academicamente, não só na parte de notas e provas, mas também fora de sala de aula, né, demonstram atividades extracurriculares em alto nível, né, com alto impacto. Então, esse tipo de candidato ou candidata são considerados de acordo com o potencial, ou seja, faz parte do nosso trabalho, orientação, avaliar se o estudante seria ou não um aluno para aplicar para esse tipo de faculdade que tenha esse tipo de bolsa. Tá? Então, a gente tem que avaliar muito cuidadosamente o potencial de cada aluno. Tá? Seguindo aqui, né, tem alguns exemplos dos nossos alunos da turma de 22 que obtiveram algum tipo de bolsa por necessidade financeira. Então, alguns nomes aí bem expressivos, né, como a gente falou. Harvard, né, bolsa de 100%. NYU, tivemos nosso aluno, o Felipe, conseguiu tomar uma bolsa de 100%. Letícia em Notre Dame, o Rian em Dartmouth. Marina no MIT com bolsa de 100%. O Felipe em Northwestern.
Porque essas faculdades, como a gente falou, oferecem bolsa de acordo com necessidade financeira, mas também têm um alto grau de seletividade. Então, o conjunto da obra do estudante, né, não só na parte acadêmica, mas em todos os outros requisitos que vão ser avaliados, a gente precisa entender se seria ou não um potencial para esse tipo de faculdade e para esse tipo de bolsa. Tá? E quando vocês estão vendo aqui bolsas de 100%, é porque justamente as faculdades, quando fazem essas análises por necessidade financeira, elas avaliam não só o custo da própria faculdade, mas o custo que o aluno teria também, né, durante o ano letivo, né, e de vivência no exterior também. Tá? Então, essa parte de avaliação econômica da família considera-se todo o custo, né, do que o aluno teria, não só de estudar, mas de se manter, de se viver também na própria universidade. E aí vamos falar especificamente um pouquinho mais, né, sobre o cálculo dessa bolsa por necessidade financeira. Aqui alguns pontos, né, o que a faculdade leva em consideração, tá? Primeiramente, salários, né? Então, muito do que é considerado na bolsa por necessidade é através do imposto de renda. Então, é o principal documento que é enviado e avaliado pelas universidades. Então, salários, lucro, dividendos, aluguéis de imóveis, fontes de renda. Então, isso é o primeiro ponto. O tamanho da família também. A quantidade de dependentes, né, se esses dependentes estão em idade escolar, universitária, né, se tem um irmão, uma irmã que já está em alguma faculdade ou está em escola, ou seja, qual é o custo daquela família, despesas mensais, né, todos os tipos de investimento que a família tenha, né, não só poupança, fundos, ações, qualquer investimento, imóveis também, patrimônio, também é considerado, poupanças, depósitos nos anos anteriores, e no caso dos pais separados, é sempre feita uma análise para ambos, e aí depois junta-se os dois. Então, isso também é algo que é considerado no que a gente chama de âmbito familiar, ou seja, os responsáveis por aquele estudante. Agora, o que a universidade não vai levar em consideração? O imóvel, que a família mora, obviamente, e planos de previdência ou aposentadoria. Então, isso também é descartado dessa conta final. Tá? Então, como é que fazem para fazer esse cálculo? É claro, de novo, cada faculdade vai ter as suas análises, seus cálculos próprios. Né? Então, a contribuição anual ela estimada, né, que é o AFC, basicamente é a renda total anual dos pais, né, separados ou não, o patrimônio de ambos, né, e aí com o número de dependente de dependente da família e o patrimônio total desses pais. Né. Então, é sempre o principal e o secundário. E aqui alguns dados que são importantes, né, para vocês entenderem e considerarem quando a gente fala dessas faculdades com bolsa por necessidade financeira, e em relação ao percentual dos alunos que conseguem esses tipos de bolsa também, é um processo seletivo ainda mais seletivo. Né? Então, dado as faculdades principais, né, como a gente falou, que são need blind, aquelas 6 que oferecem bolsas sem olhar a parte admissional, em média, por exemplo, Harvard vai aprovar entre 5 a 6 brasileiros ao ano. Desses 5, 6, em geral, 50% vai receber algum tipo de bolsa, ou seja, já é um número baixo, né, de número de brasileiros que são aceitos, e dentre aqueles ainda menos da metade, né, metade basicamente, vai receber algum tipo de bolsa por necessidade financeira, né? Todas essas bolsas por necessidade financeira podem chegar até mais de 80% do custo total do estudante. Né? Aqui algumas outras universidades, né? Dartmouth, por exemplo, que aprova em média entre 10 a 12 brasileiros ao ano. Aí é uma faculdade que a gente tem visto mais generosa, né, nessas bolsas oferecidas, 75% desses alunos recebem algum tipo de bolsa. Então, ela, né, é uma faculdade que a gente tem acompanhado, né, pelo menos nos últimos ciclos,
uma generosidade muito grande. MIT, mesma coisa, né? Uma faculdade que vai aprovar de 3 a 5 brasileiros, né, uma das que menos aprova, junto com a Caltech logo acima. Também vai dar 75% dos brasileiros aceitos recebem alguma bolsa, né? E assim vai. Então, é importante considerar que para essas faculdades, pelo processo seletivo, já por si só, ser super seletivo, né, de admissão e de entrada, a ser também um aluno que vai conseguir entrar para uma faculdade como essa, com uma bolsa por necessidade financeira, também é um processo ainda mais seletivo dentro dessas faculdades. Então, estrategicamente, tem que olhar com muita atenção, muita cautela para cada faculdade que você estiver aplicando, qual estratégia que você vai ter para cada uma delas, se vai aplicar para bolsa de fato ou não, se faz sentido isso para sua família ou não. Então, são análises que precisam ser feitas individualmente, de acordo com, primeiro, o perfil do estudante, se é um estudante com potencial para esse tipo de faculdade, e segundo, avaliar e conversar individualmente com a família, para saber se potencialmente seria uma família que também poderia se enquadrar para esse tipo de bolsa, né? Esse é um processo muito importante individual de cada um. Entrando agora na terceira possibilidade de bolsa, né, são as bolsas por mérito artístico, né? Essas bolsas por mérito artístico, elas se dão pelo portfólio artístico que esses alunos enviam, encaminham para as universidades que estiverem se candidatando, sendo que esse portfólio ele é vinculado também com o futuro à área de interesse na universidade. Ou seja, o aluno que queira fazer uma faculdade de cinema e tenha, né, um histórico, uma bagagem já dentro do cinema, tenha atuado ou já tenha feito algum tipo de filme, tenha realmente já um portfólio artístico considerável dentro da área de cinema, possivelmente esse aluno pode se aplicar para alguma faculdade de cinema, com o seu portfólio consiga algum tipo de bolsa. Isso serve para os outros cursos também, né, como design, arquitetura, moda, e qualquer outro curso de artes, contanto que, de novo, tenha relação com o curso de interesse na universidade. Tá? Você faça aquele curso também de interesse. Esses são os principais cursos, né? Cinema, design, arquitetura, moda, podem existir outros cursos também, cada aluno que tenha um interesse artístico, dependendo do seu portfólio artístico, a gente sempre avalia de fato, esse estudante pode considerar alguma bolsa pelo material que esse aluno já desenvolveu. Tá? Essa análise de portfólio artístico é feita, inclusive, com mentoras especializadas nas artes, né? E isso é trabalhado e direcionado para cada um. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos que obtiveram algum tipo de bolsa em mérito artístico, né? Muitas das bolsas artísticas são parciais, né? De novo, elas vão cobrir parte do custo de estudo na universidade. E um ponto importante da gente olhar, né, quando a gente está considerando algum tipo de bolsa, e esse é um trabalho feito dentro daqui para fora, é entender que, primeiro, se o estudante tiver que aplicar para algum tipo de bolsa, avaliar primeiro se a faculdade tem bolsa ou não. Sempre baseado no teto ou no budget que cada família determinar. Então, se uma família determina um budget específico e é uma faculdade que o aluno queira muito aplicar, ou que a gente identifique que tem a ver com o perfil do estudante, estiver muito fora desse orçamento que a família estipulou, nós sempre precisamos avaliar se a faculdade tem bolsa ou não. Se não tiver bolsa, a gente precisa necessariamente descartar aquela opção, né? Já que vai estar fora do orçamento da família. Agora, se a faculdade tiver bolsa, vamos cogitá-las, vamos avaliá-la, e aí vamos avaliar 2 pontos principais. Primeiro, que tipo de bolsa ou qual é o tamanho da bolsa que a faculdade oferece para saber se chega no teto da família. E segundo, quais são os requisitos da bolsa para saber se o estudante que estiver aplicando tem ou não os requisitos para aquela bolsa. Então, esse aspecto de mapear quais são as faculdades que estrategicamente, na parte financeira, cada aluno consiga ou não se candidatar, é um trabalho fundamental para o sucesso desse projeto. É uma das partes fundamentais do trabalho dentro aqui Daqui para Fora. Então, avaliar o que cada aluno tem de melhor
e, a partir daí, quais seriam as melhores opções de faculdades dentro do cenário financeiro também. Se tem bolsa, se não tem, se vai aplicar para bolsa ou não, se o aluno se candidata, tem os critérios ou não, a bolsa vai ser suficiente para a família ou não. Então, todas essas análises são feitas na fase que nós chamamos de seleção e definição de universidades para cada estudante. E aí, como melhorar suas chances de bolsa, né? Algumas dicas aqui para a gente compartilhar com vocês de como que um estudante pode se tornar um candidato ou uma candidata melhor para as bolsas lá na frente. Primeiramente, notas da escola. Se dedicar na escola é fundamental. Então, quanto maior e melhor for o seu histórico escolar, melhores serão as possibilidades de bolsas. Segundo as provas, né, especificamente SAT ou ACT das faculdades americanas, né, aqui elas vão ter um peso bem considerável, principalmente nas bolsas por mérito acadêmico e, posteriormente, por bolsas por necessidade financeira. O terceiro ponto são as atividades extracurriculares, que vão ter muita relação com as bolsas por necessidade financeira. Mas vejam que, para chegar até aqui, os primeiros critérios que a gente falou, notas e provas, precisam já ser alcançados. Nada adianta se desenvolver muito aqui sem ter primeiro os critérios de notas e provas. Então, para se qualificar para bolsas de excelência nas faculdades por necessidade financeira, as atividades extracurriculares precisam ter alta relevância, engajamento, impacto, e precisam ser muito bem desenvolvidas. Isso aqui é fundamental trabalhar com antecedência. O outro ponto é selecionar muito bem as universidades, conhecer as faculdades e os critérios, se a faculdade realmente tem aquela bolsa ou não, o quanto de bolsa ela tem dado para os alunos brasileiros nos últimos anos. E isso aqui eu diria que é uma das grandes áreas de expertise da daqui para fora, justamente trazer para cada estudante, cada família, esse direcionamento. Quais são as melhores opções de faculdades dentro das melhores estratégias possíveis para cada um na parte financeira, para que esse projeto, no final, se torne possível, viável e o melhor para cada estudante e família. O outro ponto é se dedicar nas redações, que fazem uma composição, inclusive, junto com as atividades extracurriculares de critério de avaliações nas necessidades financeiras também. E para os alunos artísticos se desenvolverem muito na sua área artística, né? Se você pretende fazer, por exemplo, uma faculdade de cinema, já comece o quanto antes, né? Se dedicando, fazendo cursos, né? Apresentações, ou se você quer fazer uma faculdade de design ou ilustração, algo assim, já comece, né, o quanto antes a ter uma base sólida na sua parte artística, porque, consequentemente, você consegue desenvolver um ótimo portfólio artístico na sua área, lá na frente. E aqui, algumas outras dicas sobre bolsas de estudo, é que é importante, né, a família fazer essa análise em conjunto e estabelecer realmente um teto de orçamento, né? Ou pelo menos um norte. Isso pré-estabelecido, você já consegue trabalhar e nortear a sua pesquisa dentre as reais possibilidades, né? Dado aí que, como a gente viu, tem muitas faculdades que oferecem bolsas, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Por diferentes critérios. E também tem um outro lado, tem faculdades que não vão oferecer bolsa, e aí avaliar com a família se está dentro do teto ou não, ou é preciso avaliar outras opções. Então, ter um teto, um norte financeiro pré-estabelecido é fundamental para o sucesso desse projeto. E essa é uma conversa que os responsáveis precisam ter. Além disso, né, buscar, né, de uma forma bem Google mesmo, botar nos sites de busca, né, Merit-Based Scholarship Opportunities for International Students, é uma forma fácil e rápida, talvez, de vocês navegarem, fuçarem, pesquisarem e conhecerem algumas possibilidades de bolsa. Pesquise também se tem uma application específica, né, ou se você vai ser considerado automático para aquela bolsa. Então, se tiver alguma dúvida se tem a application extra ou não, também podem mandar e-mail para a faculdade, né, conversar. Esse é um mundo que aqui para fora a gente faz para os nossos alunos. Atenção nos prazos, né, se tem datas diferentes ou não, se a bolsa ela exige um deadline diferente.
Também fazer essa distinção se a faculdade que você estiver aplicando por necessidade financeira é need blind ou need aware, e aí o que isso representa nas suas chances de admissão, se você estiver aplicando, né, para admissão com bolsa, o que isso pode impactar nas suas chances de admissão. Então, essas são algumas dicas bem práticas de vocês levarem em consideração. Tá? E aqui alguns sites também que a gente acha que são boas referências para vocês terem, navegarem, para realizarem pesquisas, né, e entenderem um pouco mais sobre bolsas, valores, e são sites confiáveis. Né? US News, que é o principal americano, assim como College Board, Niche, Study in Holland também é muito confiável, muito bom. Times Higher Education, um dos principais rankings mundiais, e o The Guardian no Reino Unido. Tá? Tem alguns sites de tour virtual que vocês também podem entrar e podem realizar algumas tours por lá. Tá? E aí, para a gente fechar, né, só para a gente, antes da gente finalizar aqui a nossa apresentação, para trazer para vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Como que, já falei bastante aí durante a apresentação, alguns pontos importantes de como nós ajudamos os nossos alunos, mas só para vocês terem em mente, né, que o trabalho daqui para fora, ele pode começar já a partir do 9º ano do ensino fundamental. 9º, 1º e 2º ano do ensino médio são os anos que nós chamamos de preparação, né, que são os anos de construção de currículo, de orientação desse estudante, acompanhamento das provas, acompanhamento das notas acadêmicas na escola, fazer um bom planejamento dessas provas, desenvolver as atividades extracurriculares, aqui é fundamental nesse aspecto, para que esses alunos se tornem melhores candidatas para o processo de candidatura. Então, é uma fase bem fundamental para que esses alunos consigam atingir os requisitos necessários para uma boa aplicação, né, tanto acadêmico quanto para possibilidades de bolsa, e ao chegarem na candidatura, né, que é o 3º ano do ensino médio, é onde esses alunos vão trabalhar com um mentor específico na seleção de universidade, que é justamente levar tudo isso que a gente falou aqui em consideração, principalmente na parte financeira, avaliar com a família qual é o seu teto ou norte financeiro, e a partir daí mapear e desenhar quais são as melhores faculdades para aquele estudante, dentro de uma viabilidade financeira, com possibilidade de bolsa ou não, o que for melhor para a família, e avaliando os critérios de bolsa para cada faculdade, definindo, a partir dessa definição, trabalhar nas redações específicas, nos applications, checar se a faculdade tem alguma application extra para bolsa, tudo que for referente ao envio dessas applications, tanto para admissão quanto para bolsas, é trabalhado dentro daqui para fora. Inclusive, o pós-embarque, o pós-admissão ou pré-embarque também é todo organizado por nós depois que os alunos já têm os resultados e precisam se organizar para o começo do ano letivo seguinte. Ao longo dos 4 anos universitários, nós também temos o departamento de apoio e suporte para os alunos e famílias, para qualquer dúvida que o aluno tiver, pagamento para a faculdade, dúvidas do dia a dia, um psicólogo intercultural, vagas de estágio aqui no Brasil, a gente sempre disponibiliza para os nossos alunos. Então, o nosso vínculo não termina no dia do embarque, a gente continua dando suporte para os alunos e famílias ao longo dos 4 anos universitários também. Tá? Então, essa é uma forma bem macro para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. De novo, o nosso papel sempre com cada aluno e família, entender a realidade de cada um, para a partir daí traçar uma estratégia que seja a melhor para cada um. Se a estratégia for bolsas, o que esse aluno lá no 9º ano, ou 1º ou 2º ano, precisa realizar para se tornar um melhor candidato ou candidata para essas bolsas que queira aplicar lá na frente, e ao chegar no 3º ano, quais são as melhores opções de universidade para se candidatar dentro do orçamento que a família estipular. Essa parte de seleção, né, como a gente falou, é uma parte bem fundamental do processo de candidatura conosco. Então, vários fatores são considerados, não só o perfil do estudante, as notas que esse aluno tenha, preferências, mas esse investimento ou orçamento anual planejado pela família. E um ponto bem interessante aqui dessa parte é que as opções e as seleções de universidades que são feitas com os alunos, nós também temos uma boa base de resultados anteriores daqui para fora, de alunos especificamente brasileiros que aplicaram nos últimos 22 anos. Então, a gente tem todo um histórico por trás para poder trazer informações assertivas para cada um.
Então, quando a gente fala sobre seleção de faculdades, a gente também consegue traçar estatisticamente as chances que cada estudante tenha, aproximadamente, claro, de acordo com o seu perfil em comparativo aos outros alunos daqui para fora que já aplicaram conosco. Então, isso serve hoje como um grande instrumento do mentor com cada aluno, fazer essa avaliação e esse contraste do estudante no processo com os alunos anteriores e, assim, categorizar cada faculdade para cada aluno. Então, seguindo as orientações, recomendações, traçando uma estratégia coerente, com uma lista final equilibrada naquelas 4 opções de chance de admissão, como muito competitivas, alvas e seguras, é para esse projeto dar certo para cada estudante. Então, é um trabalho que a gente tem muito orgulho aqui na Daqui para Fora para trazer as melhores informações, né, a melhor orientação para cada estudante na parte acadêmica e na parte financeira também para a família, para que esse projeto no final se torne possível. Então, antes da gente terminar, queria trazer aqui de novo os eventos que estão para acontecer. Dia 1º, vamos falar sobre candidatura, dia 7, sobre como selecionar as universidades. Então, vocês podem até assistir esse webinar que vai muito de encontro com o que a gente falou aqui, né, o que considerar e todo esse aspecto acadêmico, ranking, dados, estatística, financeiro, é algo que a gente vai abordar mais nesse webinar. E no dia 9, vamos falar com a Luísa Guerreiro sobre mercado de games, né, que é um mercado super em alta hoje em dia. Aqui tem, de novo, a nossa análise de perfil. Coloquei no nosso chat também a análise de perfil para quem ainda não fez. Podem entrar por lá e é uma ótima forma de vocês terem um primeiro contato também conosco e avaliarem individualmente se esse projeto pode ser um projeto para vocês. Aqui os nossos contatos, né, WhatsApp, e-mail, então, bem simples aqui de vocês entrarem em contato com a gente. Então, antes da gente terminar, queria ver aqui as últimas perguntas e dúvidas que vocês tiveram. Vamos ver aqui. Aqui a gente já respondeu. Já tiveram muitos alunos que conseguiram bolsa na Berklee College of Music. Berklee College of Music, ela até oferece algumas bolsas parciais, tá? Dependendo, de novo, principalmente do seu audition, né? Da sua apresentação musical, tá? Ou do seu portfólio musical, se você mandar algum material já gravado e tudo mais. Então, sim, existe possibilidade de bolsa lá, mas parcial. Brown Needleware, tá? Tá, sobre bolsas esportivas, né, só para responder aqui quem estava aqui, as bolsas esportivas, elas são dadas para atletas de alto rendimento que tenham resultados oficiais em alto nível. Ou seja, se você está treinando, competindo e tendo resultados de relevância no seu estado, ou até mesmo no país, ou internacional, possivelmente você pode ser um atleta que consiga algum tipo de bolsa esportiva. Então, hoje os principais esportes que os atletas brasileiros conseguem um tipo de bolsa, e a gente está falando especificamente, isso aqui é para as faculdades americanas, né? Isso só existe dentro dos Estados Unidos, é o nosso futebol, né? O soccer, masculino e feminino, o vôlei feminino, né? O vôlei masculino já não tem tanta oferta de bolsa assim, mas o vôlei feminino sim. A natação masculina e feminina, e o tênis feminino e masculino. Esses são hoje os principais esportes que atletas brasileiros conseguem. Então, se você é um atleta de alto rendimento, né, com resultados oficiais, você possivelmente pode conseguir algum tipo de bolsa esportiva. Mas, para isso, de novo, você tem que ser recrutado, né? É todo um processo diferente. Nada aqui para fora, nós temos um parceiro que trabalha conosco, então, dependendo do seu esporte, você pode entrar em contato conosco que a gente pode direcioná-lo para o parceiro especializado. Futsal não é um esporte vinculado à Liga Universitária Americana, tá? Handball também não é um esporte que tem na Liga Universitária Americana. O vôlei feminino, sim, tem muita oportunidade de bolsa. Sim, nas faculdades do Reino Unido, né, uma boa pergunta aqui,
dependendo do seu currículo, né, e da sua formação aqui no Brasil, você tem que fazer o que eles chamam de Foundation Year. Seria basicamente o 13º ano do ciclo básico aqui do Brasil. E aí você faz um Foundation Year para depois entrar no curso de graduação no Reino Unido, que são 3 anos de graduação. Então, seria 1 ano de Foundation, mais 3 de graduação, total 4. Então, a conta ainda é a mesma do que fazer uma faculdade normal de graduação. Mas, de novo, vai depender do seu currículo escolar, acadêmico, né? E se você vai entrar pelo Foundation ou não, se você já vai entrar direto na graduação no Reino Unido. Né? Então, isso é algo que a gente tem que avaliar caso a caso. Jiu-jitsu também não é um esporte dentro da liga universitária. Dos nossos alunos do ano passado, da turma de 22, Alexandre, que aplicou para algum tipo de bolsa, 55% desses alunos obtiveram algum tipo de bolsa e a média foi de $20 mil ao ano. Sim, esse webinar, Michele, vai estar disponível no nosso site, tá? Em alguns dias a gente faz o upload e coloca por lá. Todos os eventos que vão acontecer por aqui, se você perder alguma coisa, vão estar sempre no nosso site. Podem acompanhar por lá também. Austrália, infelizmente, também não. Hóquei de grama... Hóquei de grama só feminino, viu, Danilo? Peguei aqui uma dica aqui dentro do escritório. Tá. No Reino Unido, essa área de perfil do aluno sobre a possibilidade de conseguir bolsa são estudantes do mundo fundamental em diante. Se você é do 9º ano, pode fazer análise de perfil também, tá? Só colocar suas informações ali que a gente consegue fazer uma análise. Você pode botar os anos anteriores, o que você teve de notas acadêmicas no Fundamental 2. Aí já tem uma ideia inicial. Os sites das bolsas. Deixa eu trazer aqui para vocês de novo. Deixa eu trazer aqui para vocês os sites novamente. Tem alguém perguntando aqui. Aqui esses sites, eles são de uma forma geral, tá? Você pode tanto ver informações de admissão, cursos, bolsas. Então, é um site bem interessante para vocês darem uma navegada depois com calma, tá? Pode aplicar para bolsas por necessidade e aplicação normal em universidades diferentes? Ou tem que aguardar a primeira opção? Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, Emerson. A bolsa por necessidade financeira você vai aplicar por cada universidade que você estiver se candidatando. Se a faculdade tiver essa política de bolsa por necessidade financeira, você aplica junto com a sua admissão, junto com a sua aplicação, candidatura, desculpa. Reino Unido, aceita a nota do Enem? Não é numa exigência. Canadá, sim, tá? O Canadá é uma exigência. Reino Unido vai ter muita relação mais com histórico escolar, tá? Dependendo da faculdade, faculdades talvez mais seletivas, se você tem um SAT, por exemplo, ele pode entrar nessa composição acadêmica, mas, de novo, é faculdade por faculdade, a gente tem que analisar caso a caso e ver qual a melhor estratégia para cada uma, e o que pode te ajudar em termos de admissão, né, como critério acadêmico. Foundation se faz lá, tá? Então, se você faz o ano de Foundation na faculdade lá do Reino Unido mesmo. Não, a comprovação das atividades extracurriculares, você basicamente vai falar para a faculdade, né? O que você fez, o que você realizou, quais foram os seus aprendizados, qual foi o seu papel naquela atividade. Então, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né, como cultura, em que você tem que documentar e catalogar e comprovar para as faculdades, aqui, não, quando você faz essa candidatura, você não precisa esse tipo de comprovação, basta você realmente descrevê-las. Tá? A Universidade de Toronto, dificuldade financeira. Na verdade, não, a Universidade de Toronto ela não tem bolsa por necessidade financeira, ela tem bolsa por mérito acadêmico. Tá? Elas geralmente são dadas automaticamente quando você envia a sua aplicação. Existe também uma outra bolsa, que é uma bolsa que aí você precisa aplicar para esse tipo de bolsa, que é uma bolsa chamada Pearson Scholarship. É uma bolsa super seletiva, que são dadas só para 30 alunos do mundo por ano, e essa bolsa ela pode chegar até 100%, que aí ela realmente ela pode chegar, não, ela é de 100%, ela cobre todos os custos do estudante em todos os sentidos, mas aí você tem que aplicar para essa bolsa específica. Não, Fabrício, as provas de Cambridge, na verdade, para admissão em faculdades americanas, elas não vão ter nenhuma relação, não. A prova de proficiência para as faculdades americanas
basicamente a prova do TOEFL, tá? Então, não quer dizer se você tem a Cambridge, isso vai aumentar suas chances de admissão. Não, elas nem vão ser consideradas, na verdade. O que vai ser considerado na admissão para as faculdades americanas na parte de proficiência de inglês é o TOEFL. Não, infelizmente, a Austrália não. Currículo IB possibilita não fazer alguma prova ou apenas conta no histórico escolar? Sim, o currículo IB é considerado talvez um dos currículos mais exigentes, né, com alto nível de rigor acadêmico. Então, é muito bem visto pelas universidades no exterior. Para muitas faculdades, se você já tem um IB, você não precisa fazer o SAT, por exemplo, né? Mas isso não é um padrão de todas. Então, a gente tem que entender que tipo de faculdade, primeiro, que tipo de nota de IB que você vai ter, qual é a sua previsão de nota de IB, e a partir daí, quais faculdades você vai aplicar, qual a melhor estratégia de aplicar para cada uma delas. Inclusive, se bolsa for um quesito importante, avaliar se você precisa fazer o SAT ou não. Mas, em geral, o IB ele já basta em termos acadêmicos para a maioria das universidades. O bolsista precisa estar fora dos Estados Unidos? Tem a obrigação de voltar para o Brasil após a conclusão do curso? Bem, assim, na verdade, a bolsa ela é dada pelas faculdades, né, pelas próprias universidades, e depois que você termina o seu curso de graduação, aí são outros critérios migratórios que você precisa saber se você fica no exterior ou volta para o Brasil, tá? Então, dependendo do país que você for, você tem que entender se aquele país te permite que você fique mais um ano, mais 2 anos, né? Se você tem um visto de trabalho para poder ficar, vai depender muito da onde você vai. Como seja numa reunião a um comendo para discutir seu caso específico. Bem, a melhor forma de você entrar em contato conosco é através da análise de perfil, tá? Como eu coloquei aqui, entra no nosso link, tá? É uma forma muito fácil e rápida, né? No dia seguinte, a gente já faz um contato com você, e aí já agenda uma reunião one-on-one com um consultor específico da sua região. Comunep apenas para os Estados Unidos? Não, na verdade, algumas faculdades já da Europa e muitas do Canadá já estão no Comunep também, tá, Caio? É uma plataforma aí que está ganhando um peso significativo. Alexandre, o IB, né, como a gente falou, tem mais receptividade. Como falei, o IB, de fato, é um currículo considerado de altíssimo padrão, alto nível acadêmico pelas universidades no exterior. Então, sem dúvida, um estudante que tem um currículo IB está em ótimas condições de aplicação e candidatura para o exterior. Pode deixar em branco. Se você não tem alguns dados ali no questionário, você pode deixar em branco e manda o que você tiver. Tá? Manda o máximo de informação que você conseguir. Se não tiver, deixa em branco. O currículo IB, pessoal, aqui só para quem ainda não conhece, é um currículo internacional que somente 39 escolas aqui do Brasil têm esse tipo de currículo. Então, é institucional, é um currículo que a escola aqui do Brasil precisa oferecer, né? Tem todo um processo que as escolas precisam passar para se estabelecerem como escolas IB. Então, em geral, são escolas americanas, britânicas, algumas brasileiras já estão começando a conseguir esse tipo de currículo, a oferecerem esse tipo de currículo na escola para os seus alunos. Tá? Mas não parte do aluno, tem que partir da escola, da instituição onde você estiver estudando, ter o currículo IB. Então, está fora do controle de vocês nesse sentido. Botando aqui novamente para quem ainda não pegou aqui as informações, né? Se quiser também mandar um WhatsApp para a gente, né, com as suas dúvidas, ou quiser marcar já uma reunião, já dizer que estive aqui no webinar, quero marcar uma conversa com um consultor, uma consultora da minha região, a gente já consegue também fazer esse primeiro contato. Ou, de novo, como eu falei, análise de perfil é uma ótima forma inicial de vocês conhecerem um pouquinho, né, e a gente já ter um pouco desse contato com vocês iniciais e já marcarmos uma primeira reunião. Mais alguma outra dúvida aqui, pessoal? Acho que aqui no Q&A já foi. Alguma coisa aqui no chat? Acho que aqui não.
Bem, acho que aqui já respondi todas as perguntas. E, de novo, quero agradecer, então, a todos que estiveram por aqui, acompanhando esse webinar. Espero que vocês tenham curtido, né, conseguido tirar daqui algumas informações importantes, né, e que vocês tenham ajudado, de alguma forma, a você elucidar um pouquinho esse aspecto financeiro. De novo, se tiverem alguma dúvida muito específica, muito pontual, pode entrar em contato conosco, manda um WhatsApp, marca uma reunião conosco que a gente consegue entender caso a caso. Tá? Espero revê-los em um próximo encontro e, por agora, obrigada novamente e uma boa noite a todos, pessoal. Até a próxima. Obrigada.